Galera, meu nome é Ednei, eu sou mais conhecido como Internei. E se vocês não fizerem perguntas, vai ficar muito chato a apresentação de hoje. Tá? Então vocês já estejam preparados aí. Com certeza vocês não estão conseguindo enxergar aquele desenho pequenininho ali do slide, né? Mas me deram a missão. Opa! Alô, alô, alô. Isso é mais baixo, acho que eu estou falando alto demais, estão me censurando aqui. Vocês estão me ouvindo mesmo, sério? É que eu não estou me ouvindo. Lá no fundo não estão me ouvindo. Aí, valeu, agora melhorou, né? Seguinte, a gente, para ganhar dinheiro em mídias sociais, não existe nenhuma mágica ou nenhum truque fantástico que você vai fazer com as mídias sociais. Ninguém aqui precisa ser expert em tecnologia para ganhar dinheiro com mídias sociais. Mídias sociais são apenas meios. O que você vai colocar nas mídias sociais depende do talento, depende da criatividade, depende do seu esforço, depende da sua dedicação. Para quem não está vendo aquele desenho pequenininho, tem aqui 5 opções de como você enriquecer na vida, né? Você pode estudar pra caramba, trabalhar mais ou menos 50 anos da sua vida, e aí você vai ter 100 mil reais de aposentadoria, né, para poder pagar o seu caixão e as despesas ali do velório, né? Ou você pode ficar louco, né, começar a pintar coisas, ganhar 10 milhões com as suas obras de arte e gastar isso enquanto você estiver no sanatório, você estiver preso no hospício, né? Você pode também tocar guitarra, utilizar um monte de drogas, né, se matar no auge da sua carreira e deixar 200 milhões de dólares para a gravadora e para os seus fãs disputarem a tapa, né? Você também pode montar uma quadrilha, assaltar um banco, né, e ter 500 milhões para render enquanto você está na cadeia, né? Ou você pode nascer rico, né, que é o nenenzinho aqui no meio da pilha de dinheiro. Ou você pode começar a utilizar mídias sociais. Não sei se você vai ficar tão rico assim usando mídias sociais, né? Mas você tem que começar a entender um pouco a lógica que conteúdo é o seu produto, o leitor é o seu cliente e você precisa de um patrocinador, né? Ali o carinha que está vendendo a barraquinha de limonada, ele começou vendendo por 25 centavos a limonada, depois ele foi para 10, depois ele foi para 5, e agora ele está pensando em oferecer limonada gratuita, para depois ver se as pessoas gostam muito da limonada e acessam, né? É meio a lógica de quando a gente desenvolve conteúdo, né? Seria legal se alguém pagasse para a gente produzir conteúdo, mas na realidade as pessoas não pagam e a gente tem que encontrar um patrocinador. Eu comecei a produzir conteúdo na internet em 97 com um blog. Originalmente eu sou formado em processamento de dados, apesar de muita gente achar que eu sou jornalista. Eu trabalhava com desenvolvimento de sistemas. E um belo dia eu comecei um site, não tinha blog naquela época, eu comecei um site pensando, vou ganhar dinheiro com blog? Não, nada disso, né? Eu comecei um site pensando, se eu for começar a desenvolver software para a internet, eu preciso entender como que é escrever alguma coisa para a internet, como é que é fazer alguma coisa na internet. Esse site, comecei a atualizar ele, depois eu comecei a responder dúvidas de tecnologia, por sugestão de um amigo meu. No começo eu coloquei lá meu currículo, coloquei uns poemas lá que eu escrevia, e aí um dia eu mostrei para um amigo e ele falou, pô, que legal, cara, você podia colocar as suas dicas aí de tecnologia, de internet, para a gente não ter que perguntar para você toda hora isso. Porque às vezes a gente liga para você e você é ignorante pra caralho no telefone, né? Porque você está ocupado, provavelmente, então você coloca no site, a gente olha antes de te perguntar. Aí a gente dá uma boa desculpa para perguntar. Falei, pô, adorei a ideia, porque obviamente eles iam parar de me encher o saco agora por telefone, e eu me encher o saco pela internet. E parecia que esse negócio de internet dava para controlar melhor esse negócio de grandes audiências, porque eu ia escrever uma vez só, e vários amigos meus poderiam ler. E de repente meus amigos começaram a virar pessoas demais, tem gente que eu nunca tinha visto, e começavam a fazer perguntas. E eu descobri que meus amigos começaram a passar o link para outras pessoas, né? Aí vieram os blogs, eu transformei num blog. Não é porque era mais bacana ou porque estava na moda, era mais moderno. Eu transformei num blog porque era mais fácil de eu atualizar com o blog. Era só login e senha, colocar o conteúdo, bum, estava atualizado lá. E aí eu fui para uma hospedagem paga, porque eu queria desenvolver, lembra aquela ideia lá atrás, desenvolver software para a internet, fui para uma hospedagem paga, legal. Nessa hospedagem paga, quando eu comecei a ter um monte de acesso, ter 1 milhão de visitas, ficou caro pra caramba. E aí eu precisei tirar dinheiro do bolso e eu não ganhava nenhuma fortuna, eu era analista de sistemas. E eu comecei a brincar com publicidade, né? Publicidade foi meu primeiro patrocinador, foram os programas de afiliados.
E isso mostrou para mim que era possível ganhar dinheiro com o conteúdo que estava ali. Vamos ver algumas coisas que eu aprendi dessa historinha aí. Ups. Primeiro é o seguinte, ninguém começou a ler meu conteúdo ou pagar dinheiro para eu estar lá, para aparecer no meu site, por causa dos meus lindos olhos verdes, que provavelmente vocês não estão vendo atrás dos óculos, né? Ou por causa da minha barba, porque até eu não tinha barba naquela época. Mas era por causa porque eu produzia um conteúdo interessante, eu era especialista em um determinado assunto. Eu tirava dúvidas das pessoas de tecnologia, como você fazer backup, tirar vírus, atualizar a versão do seu Windows, que celular que você tem que comprar, que computador que você tem que comprar. Então, dúvidas de tecnologia para leigos. As pessoas acessavam porque eu era especialista no tipo de conteúdo. Você pode ser, não precisa ser um especialista em algum conteúdo para ter visibilidade. Você pode produzir, ser bom em escrever, em produzir conteúdo. Você sabe fotografar muito bem, você sabe filmar e editar muito bem, você sabe entrevistar, criar um podcast bacana, você escreve muito bem, as pessoas ficam envolvidas com o seu texto, com as suas histórias. As pessoas podem te pagar porque você é um produtor, as pessoas podem te pagar porque você é muito criativo, né? Você escreve e é super engraçado, você faz umas montagens super divertidas, você faz stand-up comedy, você faz umas ilustrações muito loucas, muito cabulosas, você faz umas tirinhas que são muito foda, muito bacana. Você pode ganhar também por ser uma pessoa criativa. Ou por fazer curadoria de conteúdo. Você não necessariamente produz muito conteúdo, mas você sabe onde tem as principais fontes, você organiza aquilo que é mais interessante dentro de uma determinada ótica, né? Nos Estados Unidos tem o Mashable, que é um site de comunicação especializado em mídias sociais, é um blog bastante visitado em mídias sociais. E aqui no Brasil, por exemplo, você começou a surgir, depois de um tempo, alguns blogs especialistas nesse assunto. Com pouco tempo, eles criaram uma grande visibilidade. A maioria deles trabalhando com curadoria de conteúdo para uma área nova, que ainda não tinha muito conteúdo especializado. Tem um monte de áreas novas que não tem conteúdo especializado ainda, né? Então, às vezes o pessoal me pergunta por que o pessoal do Jovem Nerd é tão famoso. Porque é o melhor lugar para você ler notícias nerds toda semana. Toda semana você sabe que você vai ter ali 1h30, 1 hora, 2 horas de assunto nerd para você encher os seus ouvidos. Não existe uma revista de assunto nerd. Eu posso zapear todos os 500 canais de TV a cabo, não tem um canal nerd. Então, é um assunto especializado para um público segmentado, que se eu tivesse que falar com ele presencialmente, seria um público pequeno. Mas como qualquer pessoa no mundo que entende língua portuguesa pode consumir o conteúdo deles, eles têm uma audiência significativa. Você tem que montar um plano para fazer isso, né? Essas coisas não vão cair no teu colo por um acaso. De certa forma, comigo, eu tinha um plano que acabou não dando certo e acabou se transformando em outra coisa. Mas eu tinha um objetivo de investir na minha carreira, de utilizar aquele conhecimento que eu estava aprendendo ali com blogs, com tecnologia, que eu estava publicando sobre tecnologia, para melhorar a minha carreira profissional dentro de tecnologia. E acabou se tornando alguma coisa diferente. Esses blogs que eu falei para vocês surgiram recentemente, com pouco tempo de vida. O pessoal montou um projeto, montou um plano e conseguiu crescer em cima desse plano, né? Você tem que começar, uma primeira pergunta para você, antes de você começar a produzir conteúdo. Quem são seus concorrentes? E aí, muitas vezes, quando eu pergunto quem são os concorrentes, a maioria das pessoas fala, é absurdo, a maioria das pessoas fala que não tem concorrentes. Porque não tem ninguém ainda, cara, fazendo esse mesmo tipo de conteúdo que eu estou fazendo. Aí eu vou explicar uma coisa para você, é o seguinte, não existe essa coisa de não ter concorrentes, porque a gente tem tanta informação hoje, que para o cara consumir o seu conteúdo, ele tem que deixar de consumir o conteúdo de outra pessoa. Ele tem que deixar, sei lá, cara, ele tem que segurar, ir no banheiro menos vezes ao dia, almoçar mais rápido, arranjar um trajeto, consumir seu conteúdo no ônibus, né? Que daí ele consegue criar tempo mais no dia a dia dele, cabular uma aula para ler o seu blog, né? Dormir menos para ver o videolog que você vai gravar. O tempo é a coisa mais escassa que a gente tem hoje. Nós conseguimos mais dinheiro, mas você não consegue mais tempo. Você consegue fazer coisas fantásticas na sua vida para ficar mais rico, mas seu dia nunca vai ter 25 horas, seu mês não vai ter 32 dias, seu ano não vai ter 370 dias. O tempo é escasso e é igual para todo mundo.
O que você vai fazer que vai ser mais interessante para a pessoa deixar algo na vida dela para consumir o conteúdo que você está produzindo? Então a concorrência ela não é só de assunto. Ela concorre, qualquer pessoa que fala com o mesmo público que você é um concorrente quando você está produzindo algo para consumir conteúdo. Qualquer pessoa que está ocupando o tempo do seu público que poderia ser utilizado para consumir o seu conteúdo, ele é um concorrente seu. Aí qual o tamanho da sua audiência? Né? Às vezes o cara pensa, eu vou fazer um blog super legal sobre adestramento de pulgas. Nunca vi, cara, um blog sobre adestramento de pulgas. E dá para fazer um podcast com entrevistas com vários adestradores de pulgas. Dá para fazer, cara, um videolog, você mostrando as pulgas fazendo acrobacias incríveis. Você bota em slow motion as pulgas, né? Só dividindo as acrobacias em slow motion, dá para fazer uns 10 videologs, né? Com os vídeos bem lentos, assim, devagarinho, né? A questão é quantas pessoas estão interessadas em pulgas acrobatas hoje na internet. Quantas pessoas estão procurando sobre esse assunto, né? Aí tem 3 ferramentas que dá para vocês brincarem com isso depois. O Ad Planner dá para estimar audiência de sites. Você pode entrar em sites que são seus concorrentes, ver qual o tamanho da audiência deles que eles têm com uma precisão bastante interessante. Aquele AdWords lá o Keyword Tool External, o segundo link, é uma ferramenta do Google AdWords que você pode colocar uma palavra ou uma série de palavras e ele vai te dizer qual volume de buscas que aquela palavra tem. Aí você sabe quanto as pessoas estão buscando aquele assunto, você consegue ter uma ideia. Aí você cruza essas duas informações, olha, tem tantas pessoas buscando sobre esse assunto. Aquele concorrente meu tem tantas visitas. Ele conquistou tantos % desse mercado. Será que eu consigo conquistar uma fatia de mercado igual a dele? Quanto tempo será que eu demoro para conseguir isso? O Google Insights é outra ferramenta que você pode brincar com palavras-chave, que ele vai te mostrar o volume de buscas, vai te mostrar em que região, você pode separar por país e estado, ele vai te mostrar em que região tem mais volume de busca daquela palavra, ele vai mostrar por categoria de palavra. Depois vocês brincam um pouco com essas ferramentas aí para pirar qual que é o tamanho da sua audiência. Quando você descobriu qual que é o tamanho da sua audiência e percebeu que vale a pena produzir conteúdo para aquela audiência, você tem que começar a entender quem que vai consumir seu conteúdo. Qual que é o perfil do seu público-alvo. Ali tem um monte de velhinhos jogando Wii ali, né? Quando você fala videogame, todo mundo pensa em criançada jogando videogame. Mas o maior público comprador de videogame está na casa de 25 a 35 anos. E muita gente já fala, são os pais comprando, mas geralmente o pai joga junto com o filho. Ele aproveita a desculpa de ter um filho. Aliás, muitos caras querem ter filhos homens, que é para ter ótimas desculpas de passar tardes e tardes continuando a jogar videogame. Né? Você pode analisar seu público-alvo de 3 maneiras. A partir do demográfico desse público-alvo, qual que é a idade dessa galera, qual que é a renda, quanto que eles estão ganhando aí por mês, por ano, qual que é o nível educacional deles, qual que é, se eles estão empregados, se eles são freelancers, se eles estão desempregados, aonde eles moram. Você pode analisar também pelo psicográfico. Quais que são as necessidades, quais são os interesses, quais são as atividades que eles desenvolvem, as atitudes, os valores. E mais recentemente o pessoal está começando a trabalhar também com o psicográfico, com o sociográfico, que é uma mistura do demográfico com o psicográfico, e usando a informação que está nas redes sociais. Eu vou analisar quais são as necessidades daquele grupo de pessoas que me segue no Twitter, que é fã da minha empresa no Facebook, que são meus consumidores, eu disparo algo especificamente para a base dos meus consumidores. E não só analisar necessidades, perfil e atitudes desse grupo de consumidores, mas ajudar eles a tomar decisões baseado nos amigos. Né? O que os amigos dessas pessoas estão fazendo? Às vezes esse cara está meio paradão e ele tem uma série de amigos que estão consumindo algo que seja relacionado ao nosso produto, estão desenvolvendo atividades que sejam interessantes ao nosso produto e analisando os amigos eu posso ajudar aquele cara a tomar decisão. Entender o grupo em que ele se encontra, fazer uma análise aí mais social dessa galera. Analisando esses fatores, e aí não estou dizendo que um é melhor que o outro, é interessante você olhar sobre essas 3 perspectivas o usuário. E aí tem um link, que obviamente vocês não precisam anotar link, essas coisas todas, que depois essa palestra vai estar na internet. Na verdade, deixa eu contar um segredo para vocês. Se vocês entrarem em slideshare.net/internei, a palestra já está lá para vocês
poderem acessar, né? Então, não se preocupe em anotar o que está nos slides, até porque vocês não estão vendo mesmo o que está nos slides, né? E tem um link ali com um cara discorrendo um pouco mais sobre essa questão de sociografia. E aí você tem que achar o tal do patrocinador, né? Quem que é o maluco que vai pagar a conta? Quem que é o cara que vai tirar dinheiro do bolso para fazer você viver de blog, para você ficar rico com produção de conteúdo? Você tem o leitor, que ele pode pagar por assinaturas, que é um método que tem funcionado mais ou menos aí para grandes veículos. Tem o New York Times nos Estados Unidos com uma estratégia agressiva aí de leitores e o mundo inteiro aguardando para ver se esse modelo de assinaturas vai fazer o New York Times fechar de vez ou se vai dar certo e outros vão poder imitar. Você tem o consumidor, no caso, se você vender produtos dentro do seu conteúdo, né? Você não precisa ser apenas um veículo e outras pessoas venderem produtos através de você. Você pode criar produtos, canecas, camisetas, sei lá, chaveiro, pendrive, exportar um monte de bugiganga. Tem o site Deal Extreme, tem um monte de cacarecos tecnológicos que você pode, de repente, pensar em personalizar e vender no seu blog, né? Ou ensinar as pessoas a comprarem através aí de Mercado Livre, Bubox, Buscapé, e você ganhar aí na intermediação de publicidade, né? O anunciante, propriamente dito, você pode ter espaços para alguém vender publicidade, né? Você tem aí Buscapé, que é parceiro do evento, você tem Google AdSense, você tem Bubox, você tem Submarino, você tem uma série de sistemas que trabalham com afiliados, que você pode criar um cadastro, colocar um código, e conforme vender, isso você vai recebendo o seu quinhão aí. Ou você pode utilizar o seu conteúdo para mostrar que você é muito bom em algum assunto e vender os seus serviços. Você pode ter um contratante aí, efetivamente. Você vai lá, escreve super bem e vende conteúdo, né? O seu site é uma maravilha tecnológica, você vende o desenvolvimento de sites. O seu layout é fantástico, é incrível, você vende design. Você pode utilizar o seu conteúdo como portfólio de alguma coisa que você faz, né? E você tem que ter um projeto editorial. Você tem que ter um plano daquilo que você vai escrever todos os dias, algumas vezes por semana, algumas vezes por mês. Não adianta acordar, hoje está quente, eu vou escrever sobre tal assunto, hoje está frio, vou escrever sobre esse outro assunto, até porque vai fazer frio e calor vários dias, você vai ficar sem assunto muito rápido, né? E o que você tem que colocar nesse projeto editorial? Qual que vai ser seu estilo de escrita? Vai ser formal, informal, você vai usar vídeos, fotos? Quais são as categorias que você vai ter do conteúdo, né? Como seu conteúdo vai ser estruturado, vai ser dividido em categorias? Que fontes, aonde que eu vou conseguir achar esse conteúdo? Eu tenho pessoas para entrevistar, eu tenho veículos estrangeiros que falam desse assunto, eu posso traduzir. Eu tenho pesquisadores que estão estudando coisas na área, que eu posso pegar o artigo deles e mostrar como aquilo se aplica para o mercado, né? Eu vou ter colaboradores, eu vou escrever sozinho, eu tenho gente que vai dividir o espaço comigo, do blog, do videolog, do podcast. Tem pessoas que talvez fossem meus concorrentes que eu poderia chamar para escrever, a gente faz uma joint venture, uma parceria aí, né? Qual a periodicidade que eu vou escrever? Eu vou escrever todo dia, eu vou escrever uma vez por semana, uma vez por mês, é uma coluna, é o diário? Qual que é a velocidade? Eu vou atualizar várias vezes por dia e por hora? Quantos textos de cada categoria que eu vou produzir por dia de semana, por dia do mês? Qual que é o volume de informação que eu estou pensando em produzir? E montar aí um banquinho de pautas. Qualquer hora que você achou, o banco de pautas de muita gente, muitas vezes é um caderninho no bolso, com um lápis, né? Você achou uma coisa, putz, isso aqui rendia um post, anota. Isso aqui rendia uma entrevista legal, vou anotar o nome desse cara, né? Se você sair anotando todas as ideias que você tem, montar um banco de pautas, você nunca fica sem ideia para publicar, e você consegue fazer um espaço de conteúdo bastante movimentado. E você tem que pensar nos malditos dos custos também. Hoje, a maior choradeira que tem nas redes sociais é de gente que não recebe em dia, que acha que é mal pago, etc. E é impressionante como ninguém tem uma porcaria de uma empresa aberta, né? E para você pagar um cara que não tem empresa aberta, é um sacrifício desgraçado como empresa, né? Se o cara não tem empresa aberta, você tem que emitir RPA de autônomo. E aí vai uma cacetada de imposto e o cara acha que você está roubando ele, né? Quem está roubando você é o governo, meu amigo, né? Eu só estou fazendo o mínimo do meu trabalho,
que é para não sofrer lá no final, na frente, com uma fiscalização ou coisa do gênero, né? Eu sou sócio de uma agência, a maioria talvez já sabia, não contei isso na historinha, e para a gente pagar produtor de conteúdo sem ter nota fiscal é muito difícil. Cria uma cooperativa, junta 10 blogueiros, se vocês acham muito fácil, difícil pagar um contador, né? Aquela associação dos videologgers, associação dos podcasters, e emite uma nota por isso, porque facilita muito você receber dinheiro. E aí quando você começa a entrar nesse mundo das pessoas jurídicas, você descobre que ninguém te paga com menos de 60 dias. Esse negócio de receber a cada 30 dias, né, que se chama salário, você só tem se você é funcionário. Se você quer sair desse esquema de funcionário, prepare-se para viver a montanha-russa dos pagamentos. Você vai receber entre 15 e 90 dias, dependendo do humor da pessoa que te contratou e dos ventos do mercado. Você tem que, no mínimo, gastar com domínio e hospedagem. Eu estou dizendo que todo mundo tem que ter domínio e hospedagem? Se você quer ser profissional, sim. Se você tem lá um espaço, você pode começar seu blog, videolog, podcast no espaço gratuito. Você pode continuar usando esses espaços gratuitos toda, né, para videologgers, colocar o vídeo no YouTube, é um dos melhores espaços possíveis. Mas você tem que ter um site seu, com um domínio seu, onde você atualiza o seu conteúdo. É uma única forma que você tem de ter controle sobre a sua audiência. Senão amanhã deletam sua conta no YouTube, deletam sua página no Facebook, deletam seu perfil no Twitter, e você vai chorar a vida inteira, porque sua audiência dependia exclusivamente de um canal que não é seu. Um canal que é do Twitter, um canal que é do Facebook, um canal que é do Google. E se você vai ter despesa com terceiros, né? Você não é bom em desenvolvimento, muitas vezes você tem que contratar um programador para lá dar um jeito no seu site e instalar o WordPress. Você talvez tenha que contratar um designer para fazer um visual mais agradável, né? Em algum momento, pensem em investir nisso para melhorar o aspecto técnico, o aspecto visual do seu site, do seu blog. E faça bastante propaganda disso. Em algum lugar do blog, do site, etc., coloque o seu currículo, coloque quem você é, o que você estudou. Você precisa ter uma formação universitária para ser alguém foda na internet? Não, mas coloca coisas fodas que você fez. Sei lá, fui campeão de mountain bike, eu sou recordista no Guinness de prender respiração embaixo d'água. Sei lá, coloca qualquer coisa, entendeu? Olha, eu sou compositor, você pode ver aqui as minhas músicas nos vídeos no YouTube. Coloca algumas coisas que mostram quem é o ser humano que está por trás daquilo. Conta a sua história sofrida, sei lá, você veio de Pau de Arara, do Nordeste, tinha 11 irmãos, cortou o dedo mindinho. Você pode virar até presidente, cara, com uma história muito boa, entendeu? Então ajuda as pessoas a contextualizar aquilo que ela está lendo com a sua história de vida para entender qual é o seu ponto de vista. Tem muita gente escrevendo a mesma coisa que você, tem muita gente filmando, tem muita gente gravando a mesma coisa que você, mas você tem um ponto de vista único. O que faz o seu ponto de vista ser único? Você precisa contar isso para o usuário. Tenha estatísticas instaladas ali no seu site para qualquer momento você poder responder quantos visitantes você tem, quanto tempo esse visitante fica, da onde que esses visitantes estão vindo. Começa a criar aí, usar esses dados para criar o seu Media Kit. E quando eu falo fechar parcerias de verdade, é encontrar gente que pode, não é trocar links, né? Muita gente acha que trocar links com outros sites é fazer uma parceria. É gente que pode colaborar ou divulgando seu conteúdo em outro lugar, ou fornecendo conteúdo para você divulgar. É gente que pode pagar em troca de você fazer algum tipo de serviço. É um acordo comercial, é uma colaboração em produção de alguma coisa. Isso é uma parceria de verdade. E aí tem um link com 101 maneiras de você arranjar visitantes para o seu blog, para depois vocês lerem com calma. Basicamente é isso que eu tinha que falar. Como eu falei, era muito rápido, era muito simples. Se vocês não fizerem nenhuma pergunta agora, vai ser a pior palestra do Expo Y. Tem uma ali. Tudo bem? Prazer. Opa, Eu queria entender uma coisa. Quando você tem um tema específico, digamos aí, sei lá, indústria farmacêutica, e você já tem aí algumas grandes empresas que estão vindo atrás de você porque gostam do seu conteúdo, mas seu blog nem é absurdamente visitado, mas ele é bom, tipo, é para um público muito específico. Como você faria essa parceria? Você vai direto no cara que está te chamando, ou você vai numa agência, faz um contrato com essa agência e depois vai no cara? Você usaria um intermediador? Vamos lá, isso depende muito da política da empresa. Se a empresa está te procurando diretamente,
Negocia com a empresa. Muitas empresas, departamento de marketing, tem pessoas de relacionamento, pessoas de comunicação. Foi a agência da empresa, assim, no caso. Foi agência ou foi empresa? Foi a agência da empresa. Não, se foi agência, você trata via intermediador. Quando a empresa coloca uma agência, é porque ela não quer ter o trabalho de lidar com uma série de pessoas ali embaixo. Muitas vezes o pessoal pergunta assim, pô, mas eu vou dar para o cliente a relação de todos os blogueiros que estão na campanha, depois ele vai falar com eles diretamente. Eu falo, duvido, cara. Porque o cara não tem paciência de falar com 20 blogueiros, negociar com 20 blogueiros, né? E esse é o motivo, inclusive, porque que às vezes alguns blogueiros são mais usados em outras campanhas. Não é porque ele é amigo da agência, é porque é mais fácil falar com ele, muitas vezes. Então, se ele servir para a campanha, você vai pelo menor esforço. Essa que é a realidade. Muitas vezes alguém não coloca um maldito e-mail nem telefone de contato. O cara não quer ser achado e quer participar de um monte de campanha, né? Então, se já conseguir entrar em contato com você, foi via agência, trabalha via... Foram duas, uma via agência e uma ela mesma, a empresa. Trata sempre com se ao mesmo tempo foi empresa e agência, tira o intermediador da história. Se a empresa achar que é complicado, ela vai te jogar para a agência, não se sinta deprimido por isso. Tá? E no caso de ser farmacêutica, você acha que suja seu nome? Tipo, você só tem que tomar cuidado. Eu não conheço detalhes, mas a regulamentação publicitária para a indústria farmacêutica, ela tem uma série de restrições. Só pede para eles alguma documentação sobre isso para você ter certeza que você não está fazendo nada ilegal, porque não existe a opção de alegar desconhecimento da lei depois. Legal. Outra. Aqui. Já tinha outro lá. Oi. Oi. Eu tenho uma dúvida, na verdade é um caso real. Tenho 2 blogs, um que é especialista sobre uma equipe de freestyle motocross e um que é meu sobre tudo. O blog especialista da galera da moto vai super bem. Tem um público que a gente já sabe quem é. O meu blog vai bem, não como eu queria, mas o dia que eu fiz um post no meu blog sobre a galera da moto, foi o dia que eu tive maior acesso. A pergunta é, como é que eu quebro essa imagem de que eu só falo sobre moto? Como é que eu faço as pessoas entenderem que eu estou falando de outros assuntos que também são interessantes, mas não são esse? Você corre de motocross, alguma coisa assim? Não, eu assessoro uma equipe de freestyle motocross. A história que as pessoas conhecem é você como assessora de motocross. Então, eles estão, boa parte da sua audiência provavelmente está vinculada ao blog de motocross que você atualiza. Você tem que descobrir assim, o que mais existe na sua vida de interessante, de atraente, de provocador, que você pode dividir com o mundo que não seja o trabalho que você faz com motocross. Se você quer quebrar isso, você tem que descobrir quando você está conversando, batendo papo com alguém, que história que você conta que faz as pessoas pararem e ficarem prestando atenção no que você está dizendo, que faz os olhinhos das pessoas brilharem, entendeu? Hoje, provavelmente, motocross é aquele assunto quando você está com a galera, você começa a falar de motocross e todo mundo para prestar atenção no que você está falando. Então, isso faz de você um veículo especializado em motocross, mesmo que não seja seu principal assunto, né? Só, eu vou ficar com ela ali, porque uma hora ela solta umas histórias cabulosas de motocross e eu não quero perder, né? Então, você tem que soltar umas histórias cabulosas de outros assuntos diferentes, né? E aí talvez a minha sugestão fosse até começar um outro blog novo, sem link, sem vínculo nenhum, com o blog de motocross, né? Então, sei lá, vamos supor que você vai fazer... Não sei, dá uma outra ideia. O que você quer fazer um outro assunto aí? Não, o meu eu trabalho com RH, de verdade. Então, ótimo. Você faz um blog sobre recursos humanos, por exemplo. Você não linka o blog de motocross, linka outros caras que falam de recursos humanos, segue esses caras no Twitter, interage com eles falando de recursos humanos, né? Começa a compartilhar histórias de recursos humanos do seu dia a dia, obviamente trocando o nome das pessoas, né? E aí vai chegar, se essas histórias de recursos humanos, seu conhecimento de recursos humanos for bacana, você vai começar a chamar atenção para as pessoas por isso. Mas você tem que não linkar, porque se link o pessoal te acha e continua lá. Você fala de RH, agora conta outra história de motocross, vai, né? É que nem o cara que é humorista, não adianta que ele falar certo, toda hora alguém pede para ele contar uma piada. Então, você tem que meio que trocar de nome, né? Trocar de blog, tá? Alguma outra pergunta? Tem outra aqui. Já acabou o tempo? Nossa, como esse tempo passa rápido. Maldito. Só mais eu. Oi. Na verdade, a gente trabalha o tempo inteiro com blogueiros, influenciadores. Recebe muito media kit, enfim.
que eu queria saber como o pessoal está precificando, porque eu tenho muitos seguidores, porque eu tenho muito acesso, mas como colocar um preço num tweet ou num post? Como está funcionando isso hoje? As pessoas cobram entre R$50 e R$5.000, tá? Aproximadamente essa variação. Mas qual é o critério, né, para colocar esse valor? Assim, você tem uma variação, obviamente, quanto mais audiência o cara tem, mais interessante. Quando eu falo de blogs, eu gosto de medir a influência deles de duas maneiras. Links apontando para o blog. O que isso significa? Às vezes, mesmo que um cara não tenha muita audiência, se tem muitos links apontando para ele, significa que em algum momento ele influenciou outro blog, outro veículo, fez com que esse cara escrevesse sobre ele. Ele é capaz de produzir um conteúdo que é repercutido em outras mídias. Então, essa quantidade de links apontando para ele, ela mostra a influência. Outra coisa é a quantidade de audiência, que é um impacto direto que você tem. Quando você está falando de Twitter, existem algumas ferramentas como Tweetalizer, Clout e Peerindex que vão te dar rankings de influência que não são baseados em quantidade de seguidores, são coisas que podem ser manipuladas facilmente. Muitas vezes eu uso esses indicadores para criar rankings dos usuários que mais me interessam. Basicamente, o que eu falo? Eu tenho uma verba destinada para trabalhar com aquilo. Eu vou selecionar quem são os mais influentes, usando esses critérios de links apontando e Clout e Peerindex para twitteiros, e vou tentar pegar o máximo de caras possíveis com aquela verba que eu tenho disponível. E aí quem vai ser a próxima que vai regular o meu preço é o mercado. Quer dizer, o cara já recebe, se o cara está cobrando caro, provavelmente ele está recebendo um monte de pedidos, e aumentar o valor foi uma forma que ele conseguiu de não fazer com que ele tenha 5 posts promocionais por dia. Que tem cara que tem proposta suficiente para fazer um blog só de post promocional. E ele sabe muito bem que se ele fizer isso, a audiência dele vaza. Então ele tem que subir o valor para criar algum tipo de critério. Então basicamente é isso, ranquear por influência e aí começando de cima para baixo até acabar a sua verba. Às vezes você tem que tomar cuidado, eu prefiro ranquear por influência e não por audiência, porque o pessoal cobra muito mais proporcional à audiência, e aí sua verba acaba logo nos 3, 4, 5 primeiros caras. Quando você ranqueia por influência, tem uma galera ali que não tem uma audiência grande, mas tem uma influência alta, te cobra relativamente barato e gera um custo-benefício muito interessante para a sua campanha. Então você consegue um resultado, uma performance melhor organizando dessa maneira. Espero ter te ajudado. Pessoal, muito obrigado. Vocês podem fazer perguntas pelo meu Twitter, que estava ali, @internei depois, tá bom? Obrigada. E pode mandar e-mail, que eu não tenho problema em responder e-mail, não. Só se a dúvida for muito idiota, eu ignoro. Mas se ela for mais ou menos, eu respondo de boa. Não fica com medo de perguntar idiota. Deixa que eu decido. Eu também não xingo de volta, não. Tá bom? Valeu. Obrigada, Ednei. Oi. Vai. Ei. Te boicotaram? A gente vai sentar? Não, né? Vamos preparar para ela.